Bom, vou estar fazendo então a base redonda com vocês. Vou estar utilizando a agulha 9mm e um fio residual. E também um marcador. Vou estar deixando mais ou menos uns 40 centímetros de fio. Ele vai ajudar a gente para finalizar a nossa peça, a nossa base. Então, eu venho aqui, pego ele no começo, deixo o espacinho. Quanto maior a base, mais fio você precisa deixar. Eu vou medir certinho aqui para vocês terem uma ideia. Lógico que não vai ser sempre o mesmo, porque igual esse fio, ele já é mais grosso, então usa um pouco mais de fio. Deixei uns 40 centímetros. Venho, seguro, dou uma volta e venho e levo lá para trás, ó. Agora, venho com minha agulha, passo por baixo dessa primeira alça e puxo esse fio. Agora, ó, eu seguro aqui, ó, com o polegar e o indicador para não soltar. E faço esse primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, a gente vai fazer a marcação. Então, a gente vem aqui e marca. Esse a gente vai fazer mais 6 pontos baixos. Deixa mais larguinho esse começo para facilitar depois na segunda carreira. Então, eu insiro a agulha aqui dentro desse círculo, puxo o fio e faço o meu primeiro ponto baixo. Novamente, ó, não deixando muito apertada essa alça aqui, deixe ela com espacinho. Então, venho novamente dentro do círculo, puxo o fio, dou a altura e fecho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora vem esse fio do começo que a gente deixou, a gente vai puxar ele e fechando esse círculo. A gente vai ajeitando. Pronto. Agora, essa laçada a gente vai aumentar ela e tirar da agulha. A gente vai vir aqui nesse primeiro ponto baixo, aqui, inserir a agulha por trás. Agora a gente vem com a alça e puxa, leva lá para trás. Então, quando a gente fechar e finalizar aqui, vai ser considerado um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No total, temos 7 pontos baixos. Na próxima carreira, já que vamos fazer 2 pontos em cada ponto baixo, vai ser 14. Agora, a gente vai inserir a agulha aqui e vamos inserir onde a gente deixou o marcador, porque a gente vai fazer ponto baixo centrado. A gente vai inserir aqui dentro, ó, consegui, já tiro o marcador. Pego essa alça e coloco na agulha. Agora eu vou puxar o fio do rolo e ajustar para ficar igual às outras. Bom, ajustei. Aquele fio do começo, a gente vai trazer ele aqui para frente
e pegar o fio do rolo e puxar. Puxamos e fecha. Agora é só levar para trás esse fio do começo. Pronto. Nessa carreira vai ser 2 pontos baixos para cada ponto baixo da base. Então, aqui vamos colocar 2, aqui 2 e assim vai indo com 2 cada. Por ser ponto baixo centrado, então não vamos inserir aqui, mas sim aqui, ó, dentro desse vizinho. Então a gente precisa inserir aqui dentro e aqui por trás também precisa estar no meio. Ó, aqui eu vou virar aqui minha peça. Então, ó, aqui tem uma alça. Dentro dessa alça tem 2 fios, ó. A gente precisa colocar no meio também. Então, vamos lá. Vamos fazer outro ponto baixo naquele mesmo buraquinho, ó. Então, vai ser um pouquinho durinho. A gente precisa inserir no mesmo local. Bom, inserir, puxo, dou a altura e fecho. Vamos no próximo, ó, no vizinho, inserimos a agulha e aqui também, ó, tá vendo? Ó, aqui eu tô no meio. Bom, tô no meio, puxo, dou a altura e fecho. Novamente no mesmo buraquinho, dou a altura e fecho. E assim a gente vai fazer a carreira inteira. Percebam que quando vocês forem fazendo esses pontos, esse buraquinho aqui do meio vai aumentando. Daí no final a gente pega e só dá mais uma puxadinha. Cuidado também para não deixarem muito apertado esse ponto, porque senão a base ela vai enrugar, ela vai ficar fechada. E o que a gente quer é deixar ela reta. Então, dê um pouco mais de espaço no fio para ficar mais largo, para não ficar tão apertado e ficar reta. Então, vamos inserir aqui, dou a altura e fecho. Se tiver muito difícil de visualizar esse Vzinho, dobra a peça, ó. Daí é mais fácil de ver, ó. Aqui, ó, o Vzinho. O Vzinho vai ficar no meio entre essas duas correntes. Então, ó, tem uma corrente aqui e uma aqui. Ele vai ficar aqui no meio. Vamos no próximo ponto. Inserimos a agulha, puxamos, damos a altura e fecha. No mesmo lugar. Agora o próximo. Aqui ele não foi no meio, ó, tá vendo? Então a gente vai pegar e ajustar. Próximo. E agora o último ponto baixo. Aqui, ó. Aqui ele aumentou o buraquinho. Então a gente vem com aquele fio do início e dá mais uma puxadinha. Pronto. Agora a gente vai pegar, aumentar essa alça e vir no nosso primeiro ponto baixo. Então vem por trás, leva a agulha por trás dessa corrente, pega a laçada, coloca no gancho e leva para trás.
Aqui vamos fazer a mesma coisa. A gente vai pegar esse fio do começo, deixar ele aqui na frente. Agora, a gente vem, aqui é mais fácil de visualizar, aqui tá vendo o Vzinho? A gente precisa inserir aqui dentro desse Vzinho. Coloca a alça na agulha, ajusta e fecha. Então, agora já com essa segunda carreira fechada, vamos contar. Quando a gente então finaliza essa alça, a gente finaliza fazendo dela um ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Agora, nessa outra carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Você pode começar com um ponto baixo ou com 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, eu vou colocar aqui um ponto baixo e no próximo vou vir e colocar 2 pontos baixos. O próximo, um ponto baixo. Agora o próximo é nosso aumento. E assim a gente vai a carreira inteira. Quando eu estiver aqui no final, eu volto com vocês. Voltei aqui, vou fazer os meus últimos 2 pontos baixos. Agora, puxo essa alça, aumento essa alça. Venho aqui atrás do primeiro ponto baixo. Levo lá pra trás. O fio do começo, a gente, ó, não é dessa forma, tá? É por dentro desse fio aqui, ó. Então, levamos pra frente. E agora vamos inserir aqui. Coloca a alça na agulha, ajusta. E fecha. Agora vamos dar nosso primeiro ponto baixo. Leva o fio pra trás, aquela alça de trás, ó, ela tá vendo aqui? Ela vem um pouco pra frente. Então a gente acha ela e traz. Aí, pronto. Bom, nessa fileira vai ser um pouco diferente. Na anterior foi um ponto baixo, depois um aumento. Nessa vai ser 2 pontos baixos e um aumento. O detalhe é o que? Os 2 pontos baixos juntos, a gente costuma colocar onde a gente fez um ponto baixo apenas na base. Então, como que a gente vai fazer agora nessa carreira? 2 pontos baixos nesse ponto de base, porque ele está sozinho, e nos próximos a gente vai colocar um apenas. Porque eu não começo aqui com um ponto baixo e não coloco o aumento no próximo? Aqui ele já tem um aumento nessa base. Se eu colocar o aumento aqui, vai começando a perder a forma do círculo. Então, para o círculo ficar bem bonitinho, bem redondinho, a gente sempre coloca o aumento de ponto onde está o ponto baixo sozinho, que é da base. Igual aqui, ó. Nesse aqui, ele tá sozinho, então a gente vai colocar 2 pontos baixos. Agora, são um ponto baixo aqui e no próximo outro ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Agora o próximo, o aumento de ponto baixo. Próximo,
um ponto baixo, o próximo, um ponto baixo, e agora um aumento. Então, nessa carreira, sempre o ponto baixo que está sozinho da base vai ser o nosso aumento. Agora aqui nosso aumento. E assim a gente vai indo até o final, daí eu volto com vocês novamente. Vou fazer meu último ponto baixo. E finalizar essa carreira. A gente tem que ver que o último e o primeiro ponto baixo tem que ser diferentes, então, para ser certinho, aqui é 2, então tá certo. Se aqui fosse 2, já estaria errado. Então, vamos por trás. E vamos para trás lá. Pega os fios, esse fio, coloca para frente. Nesse final sempre vai ser dessa mesma forma. Agora, o que a gente vai fazer? Esse aumento, ó, a gente tá vendo aqui 2 pontos baixos juntos. O que a gente faz? A gente não coloca o aumento nosso dessa carreira aqui. Então, vai ser ou aqui ou aqui. Vocês podem escolher entre um dos dois. Então, eu vou fazer meus um ponto baixo, próximo outro ponto baixo, e agora a gente vai escolher. Você pode fazer os 3 pontos baixos sozinhos, depois o aumento. Não tem problema, ou você coloca 2 pontos baixos e o aumento. Daí o que acontece? Nesse último ponto baixo, precisa ser ponto baixo sozinho, para ele dar certo. Então, eu vou fazer meu aumento aqui já. Agora venho no próximo, um ponto baixo, próximo, um ponto baixo, próximo, um ponto baixo, e o próximo eu vou colocar o meu aumento. Agora novamente, um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo e meu aumento. E vou concluir minha carreira dessa forma. Vamos ajeitando a peça e já volto com vocês. Como eu disse para vocês, o último era um ponto baixo sozinho. Para ficar, ó, um ponto baixo, 2, 3 e o nosso aumento. 1, 2, 3 e nosso aumento. Agora novamente, vamos fechar. Bom, vou fazer mais uma última carreira com vocês e como que vamos fazer? Aqui no anterior foi 3 pontos baixos e um aumento. Aqui a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. E como eu falei anteriormente, o aumento não vai ser onde a gente teve aumento no anterior. Então aqui não vai ser. A gente vai escolher uma dessas 3. Você pode colocar aqui, aqui, ou no caso, ó, daí vai ficar 1, 2, 3, 4 e o aumento aqui.
Eu vou fazer meu aumento já aqui nesse ponto, tá? Agora, eu vou vir e fazer nessas 4 aqui, um ponto baixo cada, e depois o aumento. Um, dois, três, quatro e o aumento. Um ponto no próximo. Um ponto. Próximo, um ponto. Próximo, um ponto. E agora o nosso aumento. E assim a gente vai até o final. Bom, voltei aqui. O último, no caso, se aqui fosse 2 pontos baixos, o último ponto eu não faria, tá? Porque eu vou fechar. E vou mostrar pra vocês como eu faço. Caso vocês forem aumentar mais, vocês vão fazer seu último ponto baixo aqui, normal, finalizar. E na próxima carreira, vocês vão colocar 5 pontos baixos separados e um aumento. Ó, então aqui, se a gente finalizasse e fizesse mais uma carreira, aqui eu não ia fazer meu aumento de ponto baixo, né? Nesse primeiro nem nesse segundo a gente ia escolher um dos 4. Vamos supor, eu faço 1, 2, 3, esse aqui é o meu aumento, né? Daí eu vou, depois do aumento eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Daí nesse seria o aumento. Daí ó, o aumento aqui, daí 1, 2, 3, 4, 5, o aumento. Deu para entender certinho? Qualquer coisa podem comentar que eu respondo, tá? Então, vou fazer meu último ponto baixo, só que eu vou utilizar aquela linha do início. Então, eu venho com a linha do início, faço meu ponto baixo normal e puxei tudo, venho lá por trás do primeiro ponto, levo essa alça e vou fechar aqui. Ó, a gente precisa inserir aqui. E também, para ficar certinho, a gente vai colocar por baixo dessa alça. Então, eu venho aqui por baixo dessa alça, insiro a agulha e venho aqui também. Pego a alça, ó, e levo lá para trás. Ajusto. Pronto. Fizemos nosso último ponto baixo. Ó, esse fio do início que a gente utilizou, a gente deixa para lá, pro canto. E agora vamos utilizar o fio do rolo. Agora eu vou fazer ponto baixíssimo. Ó, o fio tá saindo aqui. Eu venho nesse próximo dele e puxo ele. Puxei, agora vamos no próximo. Ó, a gente não vai entrar mais aqui no meio nesse Vzinho, a gente vai colocar aqui, ó, inserir a agulha aqui. Nessa alcinha aqui, ó, nessa corrente, debaixo dessa corrente. Então, a gente pega, puxa e fecha. Novamente, vamos inserir a agulha, puxo o fio e fecho. Cuidado para essa alcinha aqui não ficar muito apertada, porque senão o trabalho vai começar a enrugar. Então, sempre dá um espacinho, ó. O que que você faz? Você pega, mede, ó. Ele tá chegando aqui, tá bom, ó. Chegou aqui, tá certo, tá bom. Vem, puxa e fecha. Aí, ó. Aumento aqui a laçada. Vejo o tamanho, tá bom?
Venho, puxo e fecho. Novamente. E quando tiver aqui no final, eu volto com vocês. Bom, gente, agora nesse último ponto baixíssimo, a gente vai utilizar novamente aquele fio do início. Então, a gente vai pegar, inserir a agulha e puxa, fecha e puxa todo o resto do fio. Aqui tinha ficado um pouquinho maior, eu ajustei com o fio do rolo. Agora a gente vai vir aqui, ó, nesse primeiro ponto baixíssimo, inserir aqui atrás da corrente, vir aqui e puxar. Vou pegar uma agulha menor aqui pra mim. Ó, eu preciso que esse fio saia aqui. Então, você pode pegar e vir aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês certinho. Ó, atrás dessas duas alças e ficar no meio dessa alça, dessa corrente. Venho e puxo. Ajeito. Ó, esse primeiro ponto baixíssimo também ajeito. Tem como fazer de outra forma também. Você pega, vai ter que inserir aqui, né? Então, só vem com a agulha dessa forma aqui, ó. Vai lá pra trás. Vem com o fio, coloca ele aqui. Faz isso. Pronto. E a gente finaliza nossa base redonda. Ela fica dessa forma. E aqui a gente corta. Deixa eu cortar aqui. Bom, cortei. Vou dar um nozinho meio discreto. E agora, esconder o meu fio. Você pode estar escondendo o fio com a agulha normal mais fina, ou pegar uma agulha de tapeceiro e esconder. Só terminar de esconder aqui esses dois fios. Aquele fio do começo que eu comentei com vocês, o tamanho deu certinho para esse fio. Ó, esse fio deve ter uns 3 centímetros e o tecido dele é meio grosso. Se vocês têm dúvida, deixe um pouco mais de fio. Bom, dessa forma aqui, ó, ele fica com uma base perfeita. Uma base redonda perfeita, bem bonitinha. Então é só terminar de esconder, passa uma colinha de tecido se você for querer e corta. E tá pronta a nossa base. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem comentar. Podem deixar comentários, sugestão de vídeo também, pode colocar no comentário. E até a próxima!